Tá bom, agora nós vamos direto a Brasília com o repórter Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro. Como é que está a movimentação aí no Congresso Nacional para a criação de uma nova CPI, hein? Muito boa noite, William. Boa noite a todos. William, a oposição já deu entrada no pedido de abertura de CPI. O documento conta com 186 assinaturas, 15 a mais do mínimo necessário. Agora, o que chama a atenção, William, é que 52 assinaturas são de deputados da base do governo. Vamos acompanhar a repercussão do tema hoje aqui no Congresso. Porque a CPMI, ela já havia sido iniciada, foi sempre que eu disse, falei que eu assinaria inclusive a CPMI como parlamentar e queria, como líder naquele momento, orientar minha bancada para assinar. A CPMI, ela é Congresso, só precisaria das assinaturas de 1/3 de deputados e 1/3 de senadores. Optaram por protocolar uma CPI na Câmara, que é regimental, tendo o número de assinaturas, ela pode ser instalada. Eu acho que politicamente, pela relevância, inclusive porque já havia uma CPMI instalada, teria sido mais apropriado uma CPMI. Mas isso é um direito da minoria, a CPI ser proposta e ela, se cumpridos os dispositivos regimentais, ela será instalada. Petrobras é a maior empresa brasileira, estratégica, estatal, tem um papel importante na vida nacional, 20% do PIB, e não pode ficar tanto tempo nessa instabilidade absoluta. A presidenta Dilma foi firme no ano passado, quando muitas pessoas falaram que ela tinha que sair, a presidenta Dilma manteve e disse: esse assunto é um assunto que eu defini e é eu que vou mantê-la por pura responsabilidade. Então, acho que é um assunto, nessa parte, encerrado. Olha, William, para tentar acalmar os ânimos aqui, principalmente do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o presidente recebeu agora uma ligação da presidente Dilma Rousseff para marcar um encontro para amanhã. Nós voltamos ao estúdio. William. Obrigado, Leandro, com as informações direto de Brasília. Eduardo Mulaer, mais uma CPI. Para que, nesse momento, em breve teremos o caso Lava Jato no Supremo e já está sendo julgado por um juiz tido como competente na primeira instância. Para que mais uma CPI? É importante? É até curioso, né, William? Porque a primeira CPI da Petrobras foi uma brincadeira. Quer dizer, o governo ensaiou, combinou com seus aliados e nada se apurou e nada aconteceu. Quer dizer, foi uma CPI absolutamente pífia. Agora, a oposição propôs e aparentemente uma parte da base aliada está achando graça em fazer essa CPI. Agora, eu quero ver o que vão apurar, porque o dado que a gente não pode esquecer é o seguinte: em tese, todo o desvio de dinheiro da Petrobras foi bater nos próprios partidos da base aliada. Então, com a Lava Jato agora, disse que entre 50 e 100 parlamentares vão ser investigados, muitos dos quais denunciados. Quer dizer, então, esses que vão ser apurados agora no Supremo querem fazer uma CPI para apurar a responsabilidade de quem? Quer dizer, fica um círculo vicioso, uma coisa meio sem sentido. Quer dizer, para a oposição, sim, quer fustigar o governo. Agora, aparentemente, o novo presidente da Câmara, eu não sei se uma conversinha com a presidente Dilma vai resolver, não. Porque, aparentemente, ele quer fazer com ela o que fizeram lá com o piloto da Jordânia, quer dizer, botar na jaula e tocar fogo embaixo. Como é que você vê essa criação do CPI, Senes? Eu acho que, como o Melete indicou, tem uma questão fundamental entre a CPI do ano passado e essa. Apesar do governo, no final do mandato anterior, já estava com a base bastante... O fato dele já estar com a base bastante debilitada já prejudicou a performance da CPI, ou seja, o governo conseguiu, de alguma maneira, segurar, mas a custo muito alto. Isso já não ocorre agora, ou seja, o desgaste, o racha que deu na base do governo, agora nesse segundo mandato está evidente, a própria eleição do Eduardo Cunha já indicou isso. Então, essa CPI agora, vai ser pouco provável que o governo consiga segurar. Então, uma CPI onde não está sob controle, uma CPI que não esteja sob controle do governo, vai ser possivelmente uma outra CPI. Então, pode ser que, diferente da anterior, esse novo fator gere resultados novos e aí talvez mais na linha de uma investigação mais pesada. A se ver, né? Vamos até imaginar uma hipótese, William, uma hipótese, digamos, perversa. Imaginemos uma hipótese que o próprio presidente da Câmara acabe sendo investigado
por suas ligações. Imaginemos que o presidente do Senado venha a ser investigado. Então, veja a situação aparentemente paradoxal, quer dizer, o presidente da Câmara, caso pudesse vir a ser investigado, está presidindo a Câmara que está fazendo a investigação para apurar o dano. Então, são situações que nós chegamos que beiram paradoxo. Eu tenho a impressão que a saída da Graça Fortes também tem um outro lado. Ela não quis fazer o papel que fez o ministro Guido Mantega, de ficar sem nenhum poder, todo mundo já sabendo que ela não era mais nada e preenchendo o papel. Quer dizer, ela poderia, claro, ter esperado a reunião do Conselho na sexta-feira. Não. Ela teve uma atitude aí digna. Falou, não, a CVM está incomodada, essa situação não é boa, saio agora. Fez bem. Sene, Samira aqui do Piauí pelo WhatsApp, se você vê algum nome que pode assumir a Petrobras nesse momento, você é um homem que circula todos os canais. Dá um nome quem vai assumir a presidência da Petrobras. Eu acho, tem alguns nomes que estão circulando, mas eu acho que pelo perfil, tal qual ocorreu com o ministro da Fazenda, né? Tinham vários nomes circulando, mas teve um que ele atendia pelo menos duas características fundamentais. Um sujeito que era muito competente, muito hábil do ponto de vista técnico e, simultaneamente, um cara com uma vivência política significativa. Foi o caso do Joaquim Levy. Eu diria que, no caso da Petrobras, vai ser algo por aí. Não vai ser só um gestor clássico, vamos dizer, de uma grande empresa. Vai ser um gestor que tenha alguma habilidade também do ponto de vista da comunicação com o grande público, com o meio político, etc. Nesse sentido, dos nomes que estão circulando, eu acho que o Landim, o Rodolfo Landim, me parece que é o mais, que encaixa mais nesse perfil. Em segundo lugar, eu acho que o Roger Agnelli. Mas eu acho que o Rodolfo Landim talvez seja, nesse momento, a figura mais, com o perfil para lidar, porque não estamos falando só de um problema. Você está falando Murilo? Não, ele fala Agnelli, que era o presidente da Vale anterior, Roger Agnelli. Sim. Mas o que está sendo agora cogitado é o Murilo. O Murilo também. Os dois estão sendo. E Henrique Meirelles, que é a proximidade do Lula. Então, mas eu acho que o Henrique tem um outro perfil. O Henrique talvez faça sentido, por exemplo, ser o presidente do Conselho da Petrobras. Mas não o presidente da empresa, o executivo, o CEO da empresa. Porque aí é uma outra habilidade, não estamos falando... O Henrique Meirelles tem a habilidade como um sujeito do setor financeiro. Na Petrobras, estamos falando do sujeito precisa entender não só das finanças, o sujeito precisa entender de uma governança de uma empresa que tem uma parte de compra monumental, tem uma parte de engenharia monumental. É um mundo que opera entre o mercado de petróleo e a geopolítica, né? E é uma empresa que lida fundamentalmente com uma estatal, né? Com nomeações políticas. Então, eu diria que o Henrique Meirelles, num juízo preliminar, eu acho que talvez ele não tenha o perfil como tem o Rodolfo, como tem talvez o Roger Agnelli, que apesar da Vale ser privada, tinha uma interlocução com o governo monumental. Então, talvez esses dois me pareçam sejam os nomes mais fortes. Embora eles tenham um perfil do papel, a gente tem que cogitar que o Henrique Meirelles, hoje em dia, é uma grande figura. Ele é uma personalidade que poderia ser candidato a governador de Goiás, a presidente da República, já foi cogitado ministro da Fazenda, e talvez uma figura assim muito forte, simbolicamente na Petrobras, desse mais segurança ao governo do que apenas botar um grande empresário lá. Eu não sei, eu acho que eu não descarto, não. O Diogo acho que é uma boa pule. Pelo Twitter aqui, ó. Botem um engenheiro, por favor, político nem pensar.